Oi, pessoal! Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder, que recebe agora o presidente do Novo. Não sei se ele é presidente novo ainda. João Amoedo, não é mais presidente, é verdade, acho que desde o ano passado. Oh, meu Deus, cabeça. Mas, muito bom dia, Amoedo. Muito bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e com todos que estão aí nos assistindo. Obrigada a você de estar aqui conosco. Bom, Amoedo, a gente não tem como escapar aqui da conversa das eleições de 2022. Você tinha se apresentado como candidato, depois acabou retirando a sua candidatura, porque o Novo, como vários outros partidos, está rachado. Como é que você vê isso, essa experiência do Novo chegar lá, depois de correr, fazer uma bancada razoável e rachar? Assim, é muito frustrante. Zé, na verdade, assim, o ambiente político é muito difícil, né? Quando nós começamos lá o projeto do Novo em 2010, a ideia sempre foi construir uma instituição, coisa que poucos partidos são. Você, na verdade, os partidos acabam sendo legendas que são utilizadas para as eleições e tem os seus caciques que dominam o partido e a visão sempre é de muito curto prazo, o foco é na eleição, não necessariamente numa transformação do país. E a gente tinha como propósito e tem como propósito fazer isso no Novo, mas a política te empurra para essa tendência de você buscar o curto prazo, de você buscar, na verdade, acordos e negociações que não necessariamente são o que vão trazer melhores resultados no futuro, né? Então, é um processo de crescimento, de amadurecimento do partido. Eu acho que eles vão entender ao longo do tempo que a gente tem que estar sempre voltando aos princípios, aos valores e, principalmente, qual foi o nosso objetivo, né, quando se iniciou o Novo? Foi trabalhar para melhorar a vida das pessoas de forma sustentável, né, para que elas pudessem ter uma qualidade de vida, pudessem gerar renda, tudo e o Estado brasileiro funcionasse decentemente, quer dizer, afinal de contas, a gente paga uma carga de tributos enorme e recebe um serviço de péssima qualidade. Então, assim, acho que esse é o principal e entender que isso deve ser feito por uma instituição, uma marca forte, que represente coerência, que represente seriedade, né? Então, esse tem sido a minha luta. Eu acho que tem os percalços no meio do caminho, mas acho que no final a gente vai, sim, seguir esse rumo aí que foi o que levou à concepção inicial do partido, né? Mas é natural, as pessoas saem e a gente vai tendo uma renovação também dentro da instituição, né? Acho que é um processo de crescimento. O que eu ia te perguntar, o que eu vou te perguntar exatamente em relação a essa questão dessa, eu não sei se essa troca de ideias, esse confronto, essa rachadura do Novo, se ela foi provocada pelos que tem mandato. Por quê? Porque aqueles que conseguiram mandato e foram eleitos, eles têm ali um convívio, né, com essa política mais institucionalizada, essa política que ela não tem a ver com isso que você acabou de falar, de transformar um partido numa instituição e que esse partido esteja acima das necessidades dos membros, mas que esteja ali com um compromisso de atender a população, de não ter cacique. Esse racha, ele se deu porque você tem aí esses que defenderam e que defendem essa ideia desse partido como instituição, que está acima desses interesses, e dos que têm mandato e que falam, olha, não é bem assim, quando a gente assume o mandato, aquilo tudo que a gente colocou na cartilha do Novo, não dá para cumprir. Pois, eu acho que tem duas coisas. Tem um pouco disso que você comentou, que é a pessoa, quando está lá, ela sofre as pressões do dia a dia e a política, olha, eu preciso contar para vocês como é que a política funciona, que ela é diferente daquilo que a gente imaginou. Mas é importante a gente lembrar que nós justamente criamos o Novo para fazer uma política diferente. Então a gente não pode ser confrontado com a política tradicional e achar que nós temos que nos adaptar a ela, porque foi ela que a gente quis renovar. Aquele conceito de que o poder deve ir para o cidadão e não para os políticos, que a gente deve ter renovação dos eleitos e não perpetuação, que a política não deve ser uma profissão, mas sim uma prestação de serviço à comunidade. Quer dizer, todos esses conceitos que não estão presentes na política, a gente sabe disso, sempre soube, mas foi justamente para combater isso, para inovar nesse processo que a gente criou o Novo. Por isso que é fundamental uma regra que existe no partido,
onde há uma separação da gestão da instituição dos mandatários, para que os mandatários que sofrem essa pressão possam, de fato, estar ali contribuindo para a melhoria do cidadão, fazendo os seus projetos específicos, mas a direção do partido com visão de longo prazo seja feita pelos dirigentes que não têm essa pressão política do dia a dia. Agora, então acho que esse fator que você comentou de fato pesou, e eu acho que tem um outro fator que pesa não só no Novo, mas em diversos partidos, que é o fato do presidente Bolsonaro não ter um partido. O fato do presidente não estar numa instituição fez e tem feito ao longo dos meses, já desde algum tempo, que você tenha adeptos do bolsonarismo espalhado em vários partidos políticos. Então, isso acontece em vários partidos, a gente está presenciando isso na própria CPI, tropas de choque do presidente da República em partidos que, em tese, são até oposição ou buscam lançar candidaturas para a presidência de 2022, e isso aconteceu também no Novo, né? Então, assim, vamos dizer, essa entrada de pessoas com viés pró-presidente nos partidos acabou tirando a unidade das instituições, e no Novo não foi diferente, né? Então, assim, eu sempre torci para que o Bolsonaro conseguisse montar uma aliança. Infelizmente, nem para isso ele demonstrou capacidade, conseguiu aí menos de menos de 20% das assinaturas necessárias para a montagem do partido, e até hoje não conseguiu um partido para concorrer, né, em 2022. Está nessa luta aí, o que é impressionante, né? E demonstra muito do nível de aceitação que ele tem no universo político, ou do nível de exigência que ele faz. Mandar no partido, só isso, né? A exigência dele. Eu chego e aí é meu, eu mando, eu faço tudo. Eu acho que vai ser difícil ele conseguir alguma coisa assim. E, aliás, ontem o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista no Globo dizendo que ele está vendo com o PP, com o PL, republicanos. Olha, ele vai ter que ceder muito se ele quiser ir para uns desses, porque tem gente morto de fome, né, demais nesses partidos, fome de poder, eu digo. Exato. Amoedo, assim, na semana passada a gente entrevistou o Renan Santos do MBL, e a gente perguntou para ele o que restou do MBL, uma vez que a gente vê muito hoje aqui no nosso programa, no site, pessoas, até a chegada do Bolsonaro ao poder, ligadas ao MBL, falando como MBL, e depois do Bolsonaro, assim, bolsonaristas malucos e fervorosos e que nos atacam o tempo todo. E a gente conhece essas pessoas. E no Novo, o que sobrou do Novo? Quantos ficaram com o Bolsonaro no caminho? E por que isso, sendo que o MBL é um movimento que sempre defendeu o liberalismo, é de direita, mas uma direita de centro, assim como o Novo. O que acontece? O que aconteceu com essas pessoas? Elas eram isso e achavam que vocês eram diferentes? Zé, eu acho que tem dois grupos. Eu acho que tem um grupo de pessoas que eram isso de fato, e tem um grupo de pessoas que faz uma análise, no meu entender, muito equivocada. É uma análise ainda baseada no raciocínio de 2018. São pessoas que veem que aqueles que se uniram ao Bolsonaro foram eleitos aí com uma quantidade enorme de votos. A gente teve aí, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que era uma pessoa desconhecida e foi eleito e acabou sendo retirado aí do mandato. Quer dizer, alguns deputados federais, a bancada do PSL, que o PSL fez uma bancada enorme, nunca tinha tido essa quantidade de mandatários. Isso tudo foi na esteira do bolsonarismo. A minha leitura é que essas pessoas entenderam que existia essa força ainda e que era importante elas se manterem próximas do Bolsonaro, porque isso daria frutos eleitorais, né? Daria não só frutos eleitorais, como daria também uma visibilidade nas redes sociais. O fato é que o Bolsonaro, através do seu pessoal, tem um engajamento muito forte nas mídias sociais. E fizeram essa aposta. Agora, eu acho que foi uma aposta totalmente equivocada, porque você só faz uma aposta quando o produto é bom. Você tem que ter conteúdo no produto, não pode ser só pela embalagem. E o Bolsonaro nunca teve conteúdo. O Bolsonaro foi um deputado federal que ficou 28 anos no ostracismo, sem fazer nada objetivo, nada concreto, né? Está sendo alvo aí de questionamento sobre rachadinhas. Então, assim, eu acho que todo esse desempenho, toda essa
essa raiva, vamos dizer, que é mostrada muitas vezes na rede, é uma tentativa de proteção dessa aposta equivocada que foi feita. E aí, como não há argumentos racionais, né, é aquela história, quando o sujeito não tem lógica e não tem o que argumentar, parte para a briga, parte para o grito. E é isso que muito acontece, tem acontecido com frequência. Mas eu acho que esse é um processo que o Bolsonaro, como a gente sabe, vai continuar caindo, vai continuar perdendo relevância, e essas pessoas vão ter que se posicionar em algum momento e rever, pelo menos uma parte delas, essa estratégia que foi adotada. Mas eu acho que esse universo é que levou a isso, né? Você se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro e ter votado nele? Quer dizer, eu não sei se você votou, mas eu lembro que você apoiou Bolsonaro depois que você foi candidato. Primeira pergunta. A segunda é, a tua desistência em relação a ser candidata a presidente, depois de você ser um nome novo na política, você surpreendeu muita gente, você chegou em 5º lugar no resultado final, à frente de nomes como Marina Silva, como Henrique Meirelles, e você foi bem, eu avalio que o teu resultado nas urnas, ele foi excelente, pelo teu histórico de não ser político, de estar ali pela primeira vez, de ser um nome novo. E eu me lembro nas eleições de 2018, muita gente que não votava nem no Lula, nem no Bolsonaro, falava vou de Amoedo. E só não foram ainda porque você tinha um Ciro Gomes ali, mesmo que sendo de esquerda, teve gente que falava assim, se ele tivesse ido para o segundo turno, eu teria votado no Amoedo. Ao desistir da candidatura, eu queria saber o motivo que você desistiu, se você puder falar para os nossos ouvintes, e ao desistir, você não está se acovardando, desculpe essa expressão, como fez o Ciro Gomes quando ele não quis apoiar o PT na segundo turno e foi para a França, e deixa o povo aí na mão? Bom, vamos lá, Rose. O primeiro questionamento, eu de fato votei no Bolsonaro, mas eu não apoiei o Bolsonaro. Até eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, lá no final acho que foi final de outubro de 2018, dizendo basicamente o seguinte: o Bolsonaro não era um projeto que eu acreditava. Eu até comentei numa entrevista dizendo que me preocupava muito, porque muita gente fazia aposta de que derrotaria o PT elegendo o Bolsonaro, e eu falei diferente. Eu disse a derrota do PT será feita nas urnas, desculpe, não nas urnas, mas será feita na gestão do Estado brasileiro. Se a gestão for muito ruim, como eu tenho receio, o PT voltará e ainda mais forte, que foi basicamente o que aconteceu. Então, o que eu disse foi, olha, eu votei contra o PT, eu não, naquele momento não tinha como votar num partido que tinha sido objeto de mensalão, petrolão, corrupção, recessão, e não tinha reconhecido nenhum dos seus erros. Então, foi um voto, como eu tinha feito em eleições anteriores, contra o PT. Eu acho que eu não me acovardei, pelo contrário. Se a gente for reparar a minha atuação nas mídias sociais, eu me declarei oposição e tenho sido oposição ferrenha ao Bolsonaro desde o ano passado, desde março do ano passado. Pedi o impeachment dele em 24 de abril de 2020. Fui muito criticado por vários membros do partido, por várias pessoas. Mas quando eu falo isso, não é nem em relação ao Bolsonaro, mas em relação a esse eleitor que vai ficar órfão, entendeu? Não, Nesse sentido de você deixar o Brasil sem uma opção, até porque no centro a gente não sabe ainda quem vai ser, vamos combinar. Não, o problema das eleições agora, eu até me coloquei, aceitei o convite do Novo para ser candidato. Só que o que acontece é que como é que você participa de um processo eleitoral que vai ser uma guerra sangrenta, vamos dizer assim, porque vai ser com Lula e Bolsonaro, com todo esse ambiente tóxico que existe nas redes sociais, com toda essa polarização, sem ter o apoio dentro de casa. Quer dizer, o Novo ainda é um partido pequeno, né, um partido ainda pouco conhecido, que tem pouco tempo de televisão, que ainda não tem capilaridade. Como é que você faz isso quando você tem uma base dentro do Novo de inúmeros mandatários dizendo que não, que a gente ou é contra a sua candidatura, ou preferimos não ter candidato, e eu senti da direção nacional, eu não senti uma firmeza, apesar de eu ter recebido 36 dos 40 votos para ser o candidato, não houve essa firmeza no apoio aí durante esse processo, né? Então, assim, nesse cenário, é você partir para uma guerra sem ter qualquer retaguarda, e eu sempre disse, isso é um trabalho em equipe, né? Então foi por isso que eu abandonei, mas assim, a coragem para mudar o Brasil e a participação continua ainda maior, né? Até vou nas manifestações que irão ocorrer lá no dia 12 de setembro, acho fundamental, tenho trabalhado continuamente pelo impeachment do Bolsonaro, que eu acho que é a solução
A construção da terceira via, no meu entender, passa pelo impeachment, passa pela aprovação do impeachment. Então, assim, estou totalmente imbuído da gente ter uma alternativa. Você avalia que para próximas eleições nós teremos uma terceira via? E como que você vê essa volta do Lula e essa coisa dele estar em primeiro lugar nas pesquisas? Você acha que... E também, houve um retrocesso nas investigações em relação à corrupção no Brasil? Não tenho dúvida. O Bolsonaro entrou com aquele discurso que manteria o combate à corrupção, praticamente desestruturou toda a Lava Jato, aparelhou a Polícia Federal, houve claramente um retrocesso no combate à corrupção, e agora nós estamos vendo na CPI que não houve só um retrocesso, né? Existem também casos de corrupção claros no governo federal, em toda essa questão da vacina. O presidente se omite de falar alguma coisa, de esclarecer o que tem acontecido. Esses casos da rachadinha também, total omissão dele e do filho, quer dizer, por que não a gente dar transparência ao cidadão brasileiro que paga o salário dessas pessoas, que contribui aí 150 dias por ano trabalhando para pagar imposto, né? Então, assim, há um problema grande aí. A terceira via, no meu entender, como eu estava falando anteriormente, a gente tem uma dificuldade ainda nos partidos. Os partidos não têm uma definição clara se vão lançar candidatos ou não. Isso acontece nos maiores partidos. O PSDB, por exemplo, continua ainda muito dividido, jogou umas prévias lá para novembro. E é óbvio que o Lula e o Bolsonaro têm uma densidade eleitoral hoje muito elevada, por todo o histórico, pela quantidade de aparições como presidente, o Lula pelo tempo que ele teve já no cenário político. Então, assim, essa construção da terceira via é um processo difícil, né? Não é assim. Amoedo, eu tenho que discordar de você num ponto, né, que falar que o Bolsonaro sempre foi um deputado que ninguém conhecia. Ele sempre foi conhecido pelos péssimos motivos, né, por falar que não estuprava a Maria do Rosário, porque ela era feia, a questão, né, de apoiar a ditadura militar, quer dizer, ele sempre foi um cara que apareceu na fita e apareceu mal, o pior do ser humano. Então, era essa ressalva que eu queria fazer. Não, é verdade. Assim, o que eu digo é que ele foi uma pessoa que nunca deu nenhuma contribuição efetiva para o país. Quer dizer, qual foi o projeto de lei do Bolsonaro que foi aprovado, qual foi a intervenção importante dele, qual foi a comissão que ele liderou em 28 anos como mandatário, quer dizer, qual foi o projeto liberal que ele abraçou, que ele disse que durante a campanha. Então nada, quer dizer, ele de fato, assim, ele é conhecido pelas polêmicas que ele teve contra as pessoas, contra outros colegas parlamentares dele, é basicamente isso, né? Então é muito pobre, é difícil a gente imaginar, isso é que eu, assim, achei muito estranho, era difícil imaginar que esse fosse ser a pessoa que colocaria o Brasil no rumo, né? Como muita gente disse, a ordem, os resultados estamos aí, estamos vendo, né? Sim. Bom, duas perguntas. Em relação à terceira via, eu também acho que nós não temos nada nesse momento que nos indique um nome, um caminho, também não consigo ver. Mas de todo mundo que eu tenho ouvido falar, é que essa terceira via, esse nome, teria que ser um nome capaz de pacificar o país. E que essa pacificação passaria inevitavelmente por uma figura que não tivesse pretensões de se reeleger. Quer dizer, faria o próximo mandato para reunificar a nação, para baixar a bola. Eu pergunto, você vê alguém com esse perfil hoje? Você concorda com essa teoria? E segundo... a segunda pergunta, se ficar Lula, Bolsonaro de novo, o que você vai fazer? Bom, quanto a segunda... Foi o Haddad, né, gente? Não foi o Lula, mas... Né? Olha, eu vou trabalhar muito para que a gente não tenha essas duas opções. Agora, nesse cenário, tem que anular o voto. Eu vou anular o voto, não voto em nenhum dos dois, mas, assim, temos aí mais de 12 meses para trabalhar para que isso não aconteça, porque eu acho que um cenário para o Brasil horroroso. A gente perde aí mais 10 anos de crescimento e, além disso, eu acho que a gente tem um risco institucional, um risco democrático. O Bolsonaro tem sinalizado ataques às instituições com frequência, questionando o processo eleitoral, e o Lula
que muita gente diz que trabalhou dentro da democracia, mas eu discordo, porque ele trabalhou dentro da democracia com um mensalão, comprando a base parlamentar. Quer dizer, isso para mim não é democracia, né? Então, assim, eu não acho que os dois, no meu entender, são inaceitáveis, especialmente para o processo de reconstrução que a gente precisa fazer do Brasil. Não vamos esquecer que a gente tem hoje 14 milhões e meio de famílias na pobreza extrema, 19 milhões de pessoas passando fome e 114 milhões de pessoas, 115 milhões, que não sabem o que vão comer no dia seguinte. Então, assim, nós precisamos ter um país que gere renda, que faça as reformas para isso, né? Então, esse é um ponto. O segundo questionamento era sobre o que era mesmo, Zezé? O segundo? É sobre a terceira via, esse nome da terceira via, sobre a questão de ter um mandato. Não, eu inclusive, quando nós fizemos alguns primeiros contatos com esse dito aí Centro Democrático, que lançou um manifesto a favor da democracia, eu já tinha feito uma proposta que eu entendia que o próximo candidato, pelo menos se saísse desse grupo, deveria ter o compromisso de fazer um único mandato, um mandato de transição para colocar o Brasil no rumo, por vários motivos, dois principais. Primeiro, porque isso faria com que a pessoa tivesse única e exclusivamente a preocupação de fazer o que precisava ser feito, sem uma preocupação eleitoral, sem uma preocupação com reeleição. E segundo, porque abriria um espaço para todos aqueles que desistissem em favor desse, de estarem com a percepção de que aquilo é um horizonte de 4 anos e não de 8 anos. Acho que tornaria também o processo de aglutinação mais fácil, né? Então, por esses dois fatores, primordialmente, eu defendo que o próximo mandatário que se coloque nessa função, com essa característica, realmente faça um mandato único, né? Você vê alguém hoje na política que cumpriria esse papel? Não quer dizer que vá ser ele, mas que ele teria essa humildade, vamos colocar assim. Eu acredito que os nomes que estão aí, eu imagino que estejam dispostos a isso. O problema todo, na minha avaliação, é que o cidadão brasileiro hoje vota muito pelo voto útil, ele faz o voto contra o que ele não quer. E quando ele vê esse cenário e olha para uma terceira opção e vê os percentuais oscilando aí de 3% a 7%, 8% e vê os outros na faixa de 30%, ele acha que é inviável votar em algum desses e acaba escolhendo entre Lula e Bolsonaro. E é interessante a gente notar até que nas pesquisas, por exemplo, dos últimos 30 dias, onde o Bolsonaro teve uma queda, né, acompanhado também por um aumento da rejeição dele em relação ao governo, essa queda do Bolsonaro foi majoritariamente capturada pelo Lula, que nesses 30 dias praticamente esteve ausente das mídias, não apareceu. Ela não foi capturada por ninguém da terceira via, né? Porque é uma questão é uma avaliação de que as pessoas estão transformando o primeiro turno da eleição já no segundo turno. Estamos tendo quase que uma eleição plebiscitária aí. Você é a favor do Lula, você é contra o Lula, você é contra o Bolsonaro? É mais ou menos a pergunta hoje. E isso que é difícil da gente mudar. A gente precisa mudar isso. Tem que ser um movimento, no meu entender, que parta da sociedade e não dos partidos políticos. Tem que ser uma proposta para o Brasil, um processo, um apoio forte ao processo de impeachment, para que a gente possa trazer racionalidade também ao processo eleitoral, né? Então, acho que é um caminho aí que pode ser feito, mas não é simples. Agora, Amoedo, você acha que, quando você fala que não tem que partir dos partidos políticos, mas tem que partir da sociedade, a gente viu ali, com o impeachment da Dilma, a sociedade se mobilizando, apoiando a Lava Jato, e depois nós tivemos a interrupção dos lavajatistas rompendo com os bolsonaristas. Então, essa aglutinação pela sociedade, ela seria liderada por quem? Porque você tem, como a gente disse, às vezes o MBL, que começou, nós tivemos o Vem Pra Rua, o MBL, que foram instituições ou organizações, colegiados que foram formados, né, para poder mobilizar essa população contra a corrupção, por uma política diferenciada, e foi aí que surgiu o Novo, com uma nova proposta de partido, sem ser aquela política tradicional. Só que tudo isso entrou num caldeirão durante a gestão do Bolsonaro e ficou todo mundo ali sem ter uma liderança, ou vendo um colegiado que pode dizer assim, não, esse sujeito aqui está propondo alguma coisa diferente no Brasil e que vai mudar. Por quê? Porque você tem os MBListas que ficaram apoiando o governo.
Aí você tem os lavajatistas que ficaram lá com o Moro, que romperam com os bolsonaristas. Então, de onde que sairia essa mobilização? Rose, eu acho que essa mobilização começa a acontecer agora justamente pela rejeição aos dois. Não vamos esquecer, tem 40% das pessoas, dos brasileiros, que não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Então, por exemplo, essa manifestação marcada pelo Vem Pra Rua e pelo MBL para o dia 12 de setembro, eu acho que vai ser um passo importante, porque é uma oportunidade de nós trazermos toda essa turma dos movimentos, algumas lideranças políticas que entendem que o impeachment é necessário, trazermos aí políticos para esse processo, trazermos também a sociedade civil, que hoje, muitas vezes, nas redes sociais, fica com muito medo de colocar a sua opinião e ser totalmente atacada por um lado petista ou pelo lado bolsonarista. Então, as pessoas hoje não têm um espaço para se colocar, porque elas sofrem aí ataques, grosserias, então há um certo cerceamento da liberdade das pessoas, né? Então, eu acho que uma manifestação que foi o que lá atrás começou e, vamos dizer, deu início ao processo de impeachment, foi a faísca inicial, eu acho que isso vai ser muito importante, né? E tudo que está se vendo do Bolsonaro, o Bolsonaro, no passado, sempre veio com aquela tese, me acusem de corrupto, era um chavão para se proteger, para dizer que era diferente. Ele hoje não pode, ele não tem mais coragem de falar isso, né? Porque, assim, estão acontecendo coisas que são, no mínimo, estranhas e que não são explicadas. Então, assim, a percepção quanto a ele está mudando e as entregas do seu governo são péssimas. A gente não viu reforma, não vimos abertura da economia, o que a gente viu de privatização foi para aumentar a conta para o consumidor, uma reforma tributária que não simplifica em nada, pelo contrário, estava aumentando os tributos. Quer dizer, que avanço nós tivemos? Na pandemia, então, nem se fala, o Brasil como um dos piores países no trato da pandemia. Então, assim, eu acho que esse sentimento pode começar, sim, a ganhar força. Agora, como empresário, você tinha alguma... mas só mais uma pergunta. Como empresário, você acha que o ministro da Economia... Você tinha alguma esperança em relação ao Paulo Guedes? Ou não? Você não tinha nenhuma perspectiva? Ou ele te decepcionou? Como que você está vendo? Olha, eu tinha alguma esperança, sim, porque ele tem ideias conceitualmente corretas, pelo menos na nossa avaliação, né, alinhado com o que a gente imagina, com um pouco daquilo que eu acabei de falar agora, de mais liberdade econômica para o brasileiro. Isso geraria mais riqueza, mais empreendedorismo, mas, infelizmente, ele, na prática, foi um desastre. Ele adotou muitas vezes discursos bastante equivocados quando saiu da linha da economia, quer dizer, totalmente desnecessários, numa linha muito bolsonarista de agressão às pessoas, de agressão a certos grupos, quer dizer, totalmente desnecessário, e foi incapaz de coordenar com o Congresso, de trazer o presidente para participar das pautas relevantes, de entregar resultados, né? E ficou muito nas promessas. Acho muito ruim aquela história. Acho que o ente público tem que prometer menos e fazer mais, e ele prometeu muito e fez pouquíssimo, né? Então, para mim, foi uma grande decepção. Para mim também. Bom, eu quero agradecer muito ao João Amoedo, do Novo. Que bom, que ótima essa entrevista. Muito obrigada, tenha um bom dia e a gente vai te chamar de novo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você e com todos que estavam conosco até agora. Bom dia. Abraço. Um abraço. Obrigada. Bom dia.